Vocês mandaram vários vídeos aí que vai gerar um debate pra gente. Vamos começar pelo canal Daniel Kizaragi. Não, na verdade esse aqui é o próximo, que a gente vai ver agora do canal Fair. Canal Fair. Por que criticam tanto o R3 Remake? O vídeo é de 2 dias, 3 dias, vamos ver. Remake anunciado, a expectativa sempre é muito alta, principalmente quando a gente fala de um clássico tão importante. Porque um remake, ele não existe apenas para atualizar gráficos ou modernizar controles. Ele existe para preservar aquilo que fazia o jogo original funcionar e ao mesmo tempo adaptar essa experiência para uma... Assim, o conceito de remake na minha concepção, pelo menos, queria saber de vocês. Quando é que você traz um remake? Quando um jogo clássico ele se tornou tão icônico que os fãs pedem, de fato, uma repaginada nesse jogo com gráficos atuais. Um remake perfeito, na minha concepção, é o do 1. Você traz exatamente tudo que tinha no original e você acrescenta coisas, né? Nunca fazer o que fizeram no 3 Remake, que foi arrancar tudo. Vamos deixar uma coisa clara do 3 Remake, já respondendo a resposta do vídeo, pra gente partir e ficar escutando ele aqui. O R3 Remake, não só arruinaram o R3 Remake com tirar a Torre do Relógio, batalha com o Gravedigger, ignorar completamente, enfiar no cu a Jill indo pra delegacia. A gente perde simplesmente uma das cenas mais icônicas da história dos videogames, que é o Nemesis caindo e matando o Brad. A gente perde muita coisa, certo? Não só isso. A gente perdeu o sistema de escolhas que tinha no Resident Evil 3 Remake. A gente perdeu a aleatoriedade dos itens e dos encontros com os personagens. Por exemplo, no 3 Remake, se você chega no restaurante e não interage lá com o pé de cabra pra encontrar o Carlos, ele vai aparecer lá em cima, subindo a rua da estação de trem. E você vai enfrentar o Nemesis lá em cima e não lá embaixo no restaurante. E isso acontece pelo jogo inteiro. Então, a gente perdeu até isso. Esse sistema que tinha de coisas aleatórias, fora o sistema de escolha, final alternativo, a gente perdeu tudo. Entendeu? Então a Capcom literal enfiou o Resident Evil 3 Remake no cu. Então, quando as pessoas criticam, grande parte é por tudo isso que eu falei. É bem simples. Porque incomoda mesmo, né? Parece que a Capcom falou, esse jogo aqui eu vou avacalhar. E o fizeram, né? Nova geração. E é justamente aí que o Resident 3 Remake começa a gerar mas eu joguei o 3 Remake, eu curti, nunca joguei os clássicos. É legal, até que o mano aí comentou, né, que quem vai lá e elogia é porque tá escrito na Steam lá, nunca joguei o clássico. Legal, se você nunca jogou os clássicos, vai ter um jogo mediano. Me diverti, é um jogo mediano, né, um jogo curto e tal. Mas, cara, é uma pena, porque eu queria muito que as pessoas tivessem realmente a sensação de jogar hoje aquele jogo que eu joguei lá atrás. Claro, com gráficos repaginados, exatamente como fez o 1 Remake, exatamente como é o 2 Remake, exatamente como é o remake do 4, sabe? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Porque diferente do que acontece com o 2 Remake, que conseguiu equilibrar muito bem modernização e fidelidade, o remake do 3 parece ter seguido um caminho completamente diferente. Ele mantém alguns elementos da base moderna da franquia, principalmente na gameplay, só que ao mesmo tempo ele remove boa parte da estrutura que definia a experiência original, e o resultado é um jogo que divide muito a comunidade. Pra mim, o 3 Remake é um nota 3, e não porque ele seja tecnicamente quebrado, mas porque ele falha justamente naquilo que deveria ser o mais importante, entregar uma experiência memorável. Mas antes de continuar, se você curte esse tipo de análise, já deixa o like e se inscreve no canal, porque mostra que esse tipo de conteúdo vale a pena continuar trazendo. Se existe um ponto onde o Resident 3 Remake realmente acerta, é na apresentação visual. Pelo menos os modelos dos personagens são extremamente detalhados, a Jill é muito bem representada, o Carlos também. Assim, nada a reclamar da RE Engine. A RE Engine é fantástica, é isso que faz o R3 Remake ser tolerável. Também funciona dentro dessa nova abordagem, e até mesmo os inimigos possuem um nível de detalhe muito alto. Visualmente, o jogo é impressionante, só que existe um problema importante aqui. Apesar da cidade ser bonita, o que o jogo mostra de Raccoon City é muito limitado. No jogo original, a cidade era praticamente um grande mapa interligado, cheio de ruas, lojas e locais diferentes que você explorava ao longo da campanha. Tanto que você pode escolher entre ir ou não a determinados
certo lugar e esse lugar vai interferir ou não na história do jogo. Era um espaço que transmitia a sensação de uma cidade real em colapso. No remake, essa escala praticamente desaparece. A cidade existe muito mais como cenário do que como espaço de exploração, porque você passa por algumas ruas, alguns becos e rapidamente já está sendo direcionado para a próxima área do jogo. O resultado é que Raccoon City, que deveria ser um dos grandes protagonistas da experiência, igual ela é no 3 clássico, acaba funcionando só como um plano de fundo. Resident sempre foi uma franquia muito baseada em exploração, planejamento e progressão estratégica. Os mapas eles são construídos de uma forma que eles limitam o jogador no início e conforme você avança, novas possibilidades são liberadas, como chaves, ferramentas, caminhos alternativos. Isso cria uma dinâmica onde você precisa constantemente analisar o mapa, decidir rotas e pensar em como avançar. Resident 3 Remake praticamente abandona essa filosofia, porque o jogo é extremamente linear. Você avança por uma sequência de eventos que acontecem de forma muito rápida. Quase sempre ela empurra você para a próxima cena ou para o próximo momento de ação. E existe poucos momentos onde você realmente precisa parar para pensar no que fazer, porque a exploração é mínima. E os puzzles nem se fala, que sempre foram parte essencial da identidade da franquia, praticamente desapareceram. O jogo Nossa, que simplesmente desgosto, ele mano. não cria Nossa. Agora, né, o 3 clássico tá tão fresquinho. Que jogo maravilhoso, que jogo gostoso. Vai ver essa merda aí, cara, dá até um asco. Nossa, me faz realmente mal, cara. um espaço para essa decisão. E quando você remove essa camada estratégica, a experiência perde uma parte muito importante daquilo que definia Resident. Curiosamente, a base da gameplay não é ruim, ela é praticamente a mesma estrutura que foi estabelecida em Resident 2 Remake. Só que no 3 Remake é tudo mais refinado. O problema ele não tá nas mecânicas em si, ele tá em como o jogo utiliza essas mecânicas. Porque sem exploração forte, sem puzzles relevantes e com uma estrutura extremamente linear, a gameplay acaba funcionando só como uma ferramenta para avançar rapidamente pela campanha. Ela não sustenta tensão, ela não cria planejamento, e isso faz com que boa parte da experiência pareça superficial. Outro ponto que gera muita discussão é a forma como o Nemesis foi utilizado. No jogo original, ele era uma presença constante, você nunca sabia exatamente quando ele poderia aparecer. Isso criava uma sensação permanente de tensão, sem contar as escolhas que o jogo dava quando ele aparecia. Não é muito relevante, mas seria bom ter isso no remake, respeitar o material original. Não, eu acho completamente relevante, mano. O Fer, as escolhas, principalmente na parte da ponte, a parte final, a escolha que você faz entre empurrar o Nemesis ou você se jogar da ponte define o final que você vai ter. Aliás, foi enfiada no rabo pela Capcom também, finais alternativos. A maioria das escolhas não impacta tanto no final do jogo. Por exemplo, primeira escolha quando você chega na delegacia, correr do monstro ou enfrentar o monstro. Show. Segunda escolha no restaurante ou lá na parte de cima da estação de trem. Enfrentar o monstro ou explodir com ele, né? Beleza. Outra opção que você tem na parte do trem, do Mikhail. Você quer fazer o quê? Quer enfrentar o bicho? Quer explodir? O que você quer fazer? Enfim, são várias escolhas. Agora, a escolha principal é na hora da ponte. Você tá indo ali pra fase final e você escolhe. Você quer empurrar o bicho ou você quer de fato se jogar da ponte? Dependendo do que você vai escolher, você não vai encontrar lá o Nikolai no final, não vai ter aquele final dele, que depois tem outra escolha, né? Se você quer enfrentar ou deixar ele ir. Enfim, as escolhas são extremamente relevantes, cara. Extremamente relevantes. Que no remake, isso acontece apenas no início do jogo, enquanto você ainda está explorando a cidade. Depois disso, o Nemesis deixa de funcionar como uma ameaça Mas a dinâmica. Capcom se caga pra montar o canon com um final só, imagine com mais finais. Então fala pra mim, ô Volinho, o que aconteceu no Resident Evil Wrecking? Explica pra mim o que aconteceu no Resident Evil Wrecking, mano. Meu amigo. Foda, é foda. Fazer dá, mano. O importante é você deixar claro qual que é o caminho correto, né?
O Wrecking, assim, é óbvio que tem aquele final bunda, que o Leon morre e tal. Agora, é claro que a gente sabe que aquele é o final bunda, né? Ele não é o final correto, né? Então dá sim pra você fazer finais alternativos. Ele passa a aparecer principalmente em momentos roteirizados ou batalhas específicas. E em vários momentos, ele deixa de ser aquela figura perseguidora e passa a se transformar em uma criatura cachorro, funcionando quase como nada. Ele não funciona aqui. Isso muda completamente a função do personagem dentro da experiência. O que antes era um elemento de tensão constante, acaba virando apenas mais um chefe genérico normal que você precisa derrotar para avançar no jogo. É isso que transformaram o Nemesis. A história nem se fala, porque ela é a que mais sofre com esse ritmo acelerado, porque tudo acontece muito rápido. Eventos importantes, eles surgem e desaparecem em pouco tempo, sem muito espaço para desenvolver eles. E mesmo explorando tudo que o jogo oferece, a micro Raccoon City, a campanha termina muito rápida. Isso faz com que a história pareça, e na verdade ela é, muito apressada. Os acontecimentos, eles estão ali, bem mais reduzidos, só que falta construção para que eles realmente tenham impacto. Isso falando na parte da Jill, porque a parte do Carlos é bem legal. Só que só a parte do Carlos, ela não salva esse jogo, porque o mais importante... Cara, eu gosto muito do visual do Carlos, cara. Acho que ficou muito bom o visual dele, né? Eu gosto bastante do visual da Sasha Zotova, que é a Jill. Tem coisas muito boas de escolhas, assim, de artísticas no 3 Remake. O problema é só o jogo mesmo. é a Jill, então o que fizeram com ela não dá pra aceitar. E o que mais me surpreende é que, fazendo esse roteiro, é impressionante que sempre tem alguma coisa que surpreenda mais. O ponto mais difícil de aceitar no Resident 3 Remake é a quantidade de conteúdo que simplesmente desapareceu em relação ao jogo original. O 3 clássico era um jogo muito mais variado em termos de cenário e situações, porque você passava por várias áreas diferentes da cidade, cada uma com uma identidade própria e desafios diferentes. No remake, muitas dessas partes simplesmente não existem mais. Que é um exemplo? A Torre do Relógio, que era um dos cenários mais marcantes do jogo original, foi completamente removida como área explorável. No clássico, ela funcionava como um espaço importante para progressão, com puzzles e exploração, e tinha uma atmosfera própria com aquela música. No remake, ela aparece apenas como cenário de uma luta contra o Nemesis, se eu não me engano. Nem lembro, cara. Esse jogo é muito ruim. Outro exemplo é o Parque da Cidade, porque no original ele criava uma mudança interessante no ambiente dentro da campanha e ele ampliava a sensação de que você realmente estava atravessando diferentes partes de Raccoon City. Essa área também foi completamente removida. A fábrica que existia na parte final do jogo também desaparece, sendo substituída por uma estrutura muito mais simples dentro do laboratório. E esses cortes, eles não são apenas estéticas, eles reduzem drasticamente a variedade da experiência. O jogo fica muito mais curto, muito mais linear e com muito menos momentos de exploração. E você quer mais alguns exemplos de coisas que foram cortadas, além da Torre do Relógio, Você o parque, encontra a filha tem o cemitério, tem a do fábrica Dario. no final, tem a prefeitura, tem as ruas que foram cortadas de Raccoon City, tem a Jill visitando o RPD. Agora falando dos inimigos, tem o Gravedigger, os corvos, as minhocas no parque, o Nemesis dropando upgrades de armas relevantes, o sistema de escolhas, rotas alternativas de progressão, randomização de itens, exploração mais longa da cidade, quantidade de puzzles, trilha sonora, perseguição constante do Nemesis, variedade de cenário e uma campanha mais longa. E quando um remake Alternativo. remove justamente partes que ajudavam Tudo a que eu sei. construir a identidade do jogo original, é inevitável que comparação com outras adaptações da franquia comece a surgir. Resident 2 ele conseguiu modernizar a experiência sem abandonar a estrutura que sempre definiu a franquia. O mapa incentivava a exploração, o gerenciamento de recursos ele criava uma tensão e ameaças como o Mr. X transformavam o espaço do jogo em algo imprevisível. O 3 Remake pega exatamente essa base e simplifica praticamente tudo, porque o mapa é menor, a exploração é reduzida e a progressão é muito mais direta. O resultado é uma experiência muito mais curta e muito menos profunda. Quando você coloca tudo na balança, 3 Remake não é um jogo com
completamente ruim. Ele é 90% ruim. Ele é bonito, a gameplay funciona, só que ele desperdiça completamente o potencial que ele tinha. Falta de exploração, falta de puzzles, falta de profundidade estrutural e principalmente falta daquela sensação de tensão constante que sempre definiu a franquia. Ele pega um dos clássicos mais importantes da série, se não o mais importante, e transforma na pior experiência possível. Pra mim, o 3 Remake ele acaba sendo mesmo um nota 3, porque ele deixa de entregar justamente aquilo que fazia o Resident 3 clássico ser tão especial. E agora eu quero saber de você, o Resident 3 Remake é realmente um remake fraco ou ele foi injustiçado pela... Pelo amor de Deus, os caras que me vem com o papo de que foi injustiçado é aquela galera que do nada, se passa um tempo, que eles veem que não vão tomar mais porrada, aí eles querem começar a mudar a visão daquele jogo para tentarem ser revolucionários e diferentes. O jogo é uma merda enquanto o Resident Evil 3 avacalhou com a porra toda, essa que é a grande realidade. É um jogo que deixou tudo a desejar, cortou não só todos os cenários, como o que tinha de mais especial no jogo, que era literal a aleatoriedade dos acontecimentos, tirou tudo que a gente gostava, como a cena principal do Nemesis caindo na delegacia, a Jill tendo interação com a RPD, cortou tudo, simplesmente arruinou um dos melhores jogos da série. Então, com todo respeito, vai tomar no cu o 3 Remake e a Capcom com ele.